RF com você de volta. Disse no início que a gente iria falar sobre um tema tão espinhoso, mas que você deve, em qualquer momento da vida, começar a pensar com muita antecedência. Larissa até comentou que, principalmente num país que a gente vive, onde esse tema é problemático, não é mesmo? Polêmico, não é? Muita gente acha que nem vai conseguir se aposentar. Mas nós vamos falar sobre isso e dicas para você aí de casa, para os adolescentes, para os jovens e também para quem já está na melhor idade. É isso. Temos aqui então a Helena, uma super especialista, e também o Cássio. É um prazer receber vocês aqui. Muito obrigado pela presença, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade. Vamos lá, você que é a rainha da gestão de pessoas, entende tudo, qual é o momento certo de começar a pensar nisso? Tem um momento, Helena, ou você acha que é coisa para pensar realmente lá para o fim da vida profissional? Isso é muito relativo, né? Porque as pessoas acham que deveriam pensar nisso lá depois dos 40, lá pelos 50. Mas não, eu acho que deve começar a pensar a partir do momento que você tem uma preocupação com a sua carreira e começa a trabalhar, você já pode começar a pensar que um dia essa carreira vai se findar e você vai fazer outras coisas. E aí já começar a fazer uma preparação desde já. E qual é o start? Sim. Boa. Não é? Qual é o pontapé inicial? O que eu tenho que fazer para dar o início a essa preparação, então? Começa a juntar dinheiro? Começa a ir pagando alguma coisa ali? O que é, na sua opinião? Nós não temos cultura, é até uma falta de cultura do Brasil mesmo. A gente não tem a cultura de guardar nada, de reservar. A gente acaba gastando mais do que ganha, essa é a verdade. Sim. Previdência privada é um tema muito novo para nós. Assim, você ter uma previdência privada. As pessoas foram ficando muito dependentes da aposentadoria, do INSS, das contribuições. Então, a se preparar para a aposentadoria, seja ela de uma maneira mais formal, que seria através de uma previdência privada, ou mesmo você pegar um percentual e esconder, né? Sim. Esconder de você mesmo. Se possível, coloca embaixo de 2 colchões, não é? Deita por cima para você não lembrar que tem esse dinheiro. E só se for em dólar, né? Tudo vai ficar... ele vai perdendo a correção, Sim, né? Mas o certo seria fazer isso mesmo, né? Guardar fazer de conta que ele não existe. Porque é tentação. A previdência privada te traz essa facilidade de você ter um compromisso de pagar todo mês, aí você fala, bom, isso aqui eu não posso mexer. E com prazo para tirar também, o que vai favorecer esse impulso de qualquer problema que tiver ir lá e recolher. Não é assim que funciona. Mas é tão irracional que muitas pessoas, quando saem, aconteceu isso comigo mesmo. Eu trabalhei num banco, tinha previdência e quando saí, eu saquei a previdência. Aí, né? Então, assim, que bom exemplo, Helena. Um péssimo exemplo, né? Foi um péssimo, não deveria ter feito isso. Sim. Mas saquei. Por quê? Até a própria empresa não dava oportunidade de você continuar. Não tinha como eu migrar aquele plano para uma outra. Então eu tive que sacar, olha que coisa, né? Eu tive. E aí não consegui pegar aquele valor, né? E falar assim, esse aqui eu vou fazer um aporte numa nova previdência. Então é muito irracional. O brasileiro não tem esse hábito do planejamento, nem da nossa situação do dia a dia financeiro. Quanto mais pensar no futuro, né? Sim, verdade. Algumas pessoas dizem assim, mas e se eu estiver vivo até lá, né? E se você estiver vivo, né? Então você tem que pensar que o bom pode acontecer, você estar vivo. Sim. E daí a gente vê o que faz, né, Helena? Lá na frente, e com a longevidade agora, todo mundo passando dos 80, dos 90, né, dos 100 anos, se você não tiver uma preparação, tanto financeira quanto psicológica, complica. Vamos lá, Cássio, você é o lado ruim dessa história, né? Exatamente. Então eu queria saber, quais são os maiores problemas relativos à Previdência que você tem registro? Qual é a maior frequência de problemas relativa a isso? Olha, durante a gente está escutando aí sobre a reforma já há um bom tempo, isso não é de agora. Sim. E antes da reforma, a gente teve os chamados pentes finos, não sei se vocês lembram disso, né? Os pentes finos eram algumas disposições do governo para rever alguns benefícios, porque a gente tem a aposentadoria, mas também tem as pensões. Sim. Então, isso aí foi uma coisa que, desde antes da reforma, já tem trazido bastante medo nas pessoas, mas a mensagem sempre é a seguinte, não tenham medo, porque matéria previdenciária é muito simples. Se você tem aqueles requisitos, você tem direito. Eventualmente, o INSS, pelos seus servidores, às vezes você até tem os requisitos e acaba não conseguindo administrativamente. Mas aí é também o caso de procurar um advogado ou procurar justiça para conseguir isso. Então, desde o começo, o pessoal está com bastante medo, mas diminuiu um pouquinho, sim, a quantidade de direitos que as pessoas têm, principalmente dos servidores públicos. Está um pouquinho mais difícil realmente para se aposentar.
mas desde sempre isso daí foi uma matéria que o INSS é quase que uma instituição que ela é feita para negar o seu benefício, Sim. né? Porque se for também todo São mundo sair... especialistas nesse Exatamente. quesito, né? A ideia também desses pente finos era justamente evitar, a gente sabe que embora desse lado tenha muita gente precisando, como a Helena estava comentando antes, né? Tem gente que só se programa para aposentadoria realmente com esse benefício do governo, justo, pagou a vida inteira por isso, sem querer. É lei brasileira. Agora, existe também um número violento de fraudes, de gente que não deveria estar recebendo esse benefício e está prejudicando quem realmente precisa disso, não é? Exatamente. Agora, como advogado, com essas mudanças, a gente sabe que foi, né, uma mudança importante, muita gente realmente desesperada, mas está mais fácil hoje em dia seguir a regra, como você disse, a pessoa ela cumpre os requisitos para receber esse benefício. Está mais fácil conseguir ou você sente que com essas mudanças ficou ainda mais complicado realmente? Olha, no aspecto, a gente chama no direito o aspecto formal, o aspecto burocrático, que é toda aquela parte que a gente vai fazer administrativamente. Isso não, a lei, a nova reforma, ela altera alguns dispositivos constitucionais, mas nada administrativamente. Então, nesse aspecto, continua a mesma coisa. Só que o que a gente vê como advogado, muitas vezes, primeiro, não é necessário dentro do INSS ter um advogado, você pode, como cidadão, ir lá e ter completamente acesso, assim como na Justiça Federal, né, que você também não precisa. A questão é que esses requisitos nem sempre são claros e diretos. Então, às vezes, a pessoa lê, interpreta aquilo, mas para analisar aquela burocracia escrita ali no papel, às vezes nem sempre você está com os requisitos. Então, muitas vezes o INSS até de forma correta, né? É uma boa instituição também, né? Então, nesse aspecto de como conseguir, não mudou muita coisa. O que mudou foi, de fato, são os tempos, as modalidades, mas não... E quais são? Você consegue falar pra gente, Cássio? Hoje, de maneira geral, não é? As mulheres, como conseguem se aposentar e os homens? O que é necessário? Legal. A principal diferença, acho que sempre é legal traçar um paralelo, né, mais ou menos. Então, antes a gente você poderia se aposentar por tempo de contribuição e por idade. Hoje, o que essa lei fez? Ela juntou as duas formas e existe uma coisa só. Você tem, por tempo, então, as mulheres vão precisar de ter 62 anos de idade, sendo que elas contribuíram por no mínimo 15 anos. Então, isso evita, de uma forma bem rápida, aquele exemplo da pessoa que com 18 anos de idade, antigamente, começava a trabalhar, recolhia por 30 anos, então com 48 anos, estou aposentado, delícia, mas qual é o problema para o Brasil, para todos nós? É que por mais, pelo menos, 40 anos, ela está recebendo a aposentadoria dela. Ela não vai receber o teto, etc., mas imagina 40 anos, né? É muita coisa, realmente. É um peso. E Exatamente. no caso dos Já homens, os homens? rapidamente? E dos homens, 65 anos com um tempo mínimo de recolhimento de 20. Então, o que aconteceu é uma junção das duas coisas. Funcionários públicos tem diferença? Tem diferença não só para funcionário público, mas para empregado rural e professor. E policiais, e aí cada uma das situações vão ter os seus tempos específicos. Rural... aliás, professor são 5 anos a menos. Então, se para mulher era 62, para professor 57, para professoras 57 e para homens 60. Ok, né? perfeito. Isso mesmo. Ô, Helena, me diz uma coisa. Você já se mostrou favorável, por uma questão lógica, à previdência privada ou qualquer tipo de outra forma, né? Ou seja, não conta com isso, porque isso vai te dar trabalho. Agora, vamos levar isso a uma situação prática. Então, comecei a trabalhar, eu sei que é difícil colocar isso na cabeça de um jovem, porque realmente isso vai durar muito tempo, uma vida inteira aí de trabalho, até ele ter esse pensamento. Mas vamos lá. Estou no meio da minha carreira, já trabalho há 10 anos, 15, 20 anos, enfim. Resolvi pensar nisso de maneira séria. Quanto você diria que é o ideal eu reservar, né, do meu salário, dos meus ganhos, exclusivamente para pensar em previdência, para pensar no meu futuro? Tem um cálculo disso, um número que é minimamente adequado ou não? O que der no mês para guardar é o suficiente? Eu acho que vai muito também do plano de vida da pessoa. O que ela pretende para a vida dela? Se é uma pessoa que pretende ter uma casa própria, ter filhos, no mínimo 2 filhos, ter uma carreira de sucesso, enfim, qual que é o plano de ação dele? E qual que é a estimativa de qualidade de vida que ele quer?
Porque se eu tenho hoje 2 filhos, eu tenho um convênio médico, eu tenho, né, esse filho que vai estudar numa escola particular, eu quero que ele faça, se possível, um intercâmbio fora, enfim. Sim. Se a pessoa tiver um bom planejamento, ela sabe que ela vai ter um gasto mensal X. E depois, quando ela se aposentar, esse gasto mensal, ele não vai ser X. Ele vai ser X e um pouquinho mais. Sim. Né? A tendência é sempre aumentar e não diminuir. Porque vão ter outros gastos. Pode diminuir com faculdade, despesa de filhos e tal, mas pode ter as despesas dos netos. Sim, que os filhos também. hoje casam e depois levam os netos e entregam para os pais, Verdade. né? Isso mesmo. Ajuda a cuidar aqui. Então não é garantido que você não vai ter uma despesa extra com o familiar. E sim, certeza que você vai aumentar a sua despesa com convênio médico, com suplementos. Eu me aposentei o ano passado, né? Ah lá, Enfim. Helena, que maravilha, não é? Eu me aposentei nessa regra antiga, com Sim. 30 anos de contribuição, Sim. então eu me aposentei jovem, vamos dizer Sim, assim, né? verdade. Com 56 anos eu pude, já estava vencida há 2 anos a minha aposentadoria. Olha aí. Olha, eu não sabia, olha como é engraçado, Sim. a gente está atento a isso. Eu trabalho com isso, plano de preparação para aposentadoria, com empresas, a gente oferece esse programa para empresas, e o meu já estava vencido, eu não sabia. Porque, né, eu achava assim, imagine, falta mais tempo, Sim. mais tempo, tal. E aí, quando eu fui buscar realmente, eu já poderia ter aposentado pela lei, que eu comecei a trabalhar muito cedo, até 2 anos antes. Só que daí eu minha aposentadoria teria aposentadoria parcial e não integral, enfim, tem várias contas. E então o que acontece? O teu gasto aumenta depois disso, tanto com convênio, não é meu caso, que eu já sou empresária e tal, mas o convênio médico aumenta todo ano, você muda de faixa, aumenta. Você começa a tomar umas coisas que você não tomava antes. Sim. Né? Uns ômega 3 da vida. Entendi. os uma medicamentos Uns coisa que aparecem magnésios, ali. colágenos. Sim. E se você joga isso na ponta do lápis, nossa, todo mês você acaba tendo um gasto de uns R$500 a mais Sim. de suplemento. Vou te provocar um pouco mais. E vai, Ok, Gustavo, não, colocar lá. ok. A gente está diante de uma das últimas pessoas no Brasil que se aposentaram com a lei antiga. É um caso raro, minha senhora. Vamos investigar isso melhor. Seguinte, não, você me disse, o ideal, eu acho que isso foi muito bom você ter dito, é se planejar. Qual é o estilo de vida que você pretende manter lá na frente? Exatamente. Primeiro pensamento. Mas quantos por cento do meu orçamento é minimamente lógico eu reservar para isso? Então, Mais ou menos. é mais ou menos assim. Se você for uma pessoa muito Porque eu imagino que eu controlada, gostaria de fazer, eu deveria reservar tudo. Se Mas você eu sei que isso não é possível. O que você Vai. quer fazer? Ah, Quando você eu quero, chegar ó, com 60 e tantos Acabou, anos? acabou com a Você cara quer de ninguém, só viajar, loucamente. Ah, Só entendi. isso, tudo bem. Então, Torrar tudo. você deveria ter se planejado quando você tinha 8 anos de E idade. posso falar mais? Meus filhos se virem, porque eu não é pra ficar aí atrás de marmota. Olha, depois hoje dando nós dinheiro temos pras- Vai. no mercado várias empresas que são especialistas em previdência. A melhor dica é você pegar um especialista em previdência e dizer para ele, olha, eu queria 3 cenários. Um cenário acima do INSS. Ok, o que não é difícil imaginar. Isso. É. Hoje O o teto cenário está em X. torno de quanto? O teto, acho que 5 e pouco, né? Isso, 5 e uns quebradinhos aí. Simples Ok. quebradinho, tá? Então, se Isso. você deu quase tudo que você tinha, você fez tudo que você podia, o máximo é isso. Simples É isso. quebradinho, Ok. tá? Então, quer dizer, esse especialista em previdência vai te dar uns 3, 4 cenários e vai depender da tua idade. Com quanto tempo você começa a contribuir. Às vezes a pessoa fala assim, é muito, eu não quero isso. Não é o perfil dele, ele não vai conseguir fazer uma previdência privada com 30 anos. Sim, Mas ele consegue comprar, talvez, um apartamento com 30 anos, verdade. né? Talvez até 2 imóveis. Eu vou comprar um na praia, sei lá, uma roubada, Sim. né? Mas vai que, né? Uma roubada. Ok, tá aí a Adorei dica da Helena. sinceridade. Apartamento na praia, uma roubada. Eu É também porque acho. você tem uma alegria quando compra e outra quando vende, né? Alegria é só pra quem vai lá usufruir e não paga nada. Olha aí, Helena, Oi, seu apartamento tá acabando com livre. o setor imobiliário. É assim rapidamente. que acontece. E Tudo você bem. fica com a bomba. Tudo Enfim. bem. Você teve um caso desse, Helena? Você tá com cara de caso pessoal. Eu tive um caso pior que esse. Os meus casos pessoais não servem como exemplo. Tudo bem. Eu acho que sei. você deveria como trazer. exemplo, assim, não façam isso. A gente deveria trazer a Helena em uma próxima oportunidade para ela contar os causos, Não é? que vai ser causos pra gente não copiar lá o outro lugar. Causos de família com a Helena. É. Assim a gente já aprende, a gente não precisa passar É o por quadro isso. faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Com Exatamente Helena. isso. Eu acho- Helena. Olha, eu sou coach, né? E faço coach de PPA. E quando eu vou fazer um O coach que é que é coach de PPA? PPA? Coach de PPA é preparar a pessoa para aposentadoria. Ah, Um processo de ok. coach
para Agora preparar. sim, E aí a gente entra em todas as questões. Aí quando eu cito meu exemplo, eu falo, o meu exemplo pode ser copiado ou não copiado. Ok. Né? Porque quando eu fui pensar na minha aposentadoria, não tinha o recurso que tem hoje. Essa é a diferença. Não tinha. Ou você ia lá fazer uma previdência, ficava com aquele negócio assim, né? Como Sim. que eu vou pagar isso? Né? Ou não fazia. Eu investi na casa. Eu achei é mais fácil eu pagar a casa do que a previdência, entendeu? Mas são maneiras Né? Então, corretas, eu acho. Lógicas de você conseguir lógico, se eu controlar. conseguir a casa e, né? Então, assim, tem pessoas que não conseguem, às vezes, assumir, porque não consegue ver algo tangível. Ali, eu vou receber isso depois de 70. Então, talvez a casa você consiga usufruir antes, entendeu? Sim. Ou outros tipos de investimento. Mas aí você tem que ter muito controle. Sim. Né? E como o imóvel é mais difícil você vender, também é mais difícil você, né, sacar. Ótimo. Então, E você também, vamos acaba... falar a verdade, o brasileiro, ele gosta de um boleto. Se tem um boleto, o brasileiro paga e dá Verdade. certo. Agora, se tem que depositar, às vezes, aquele mesmo valor do valor. boleto na poupança, não Pança? vai. Não consegue. É mais Não difícil. consegue. verdade. É assim. É o único igual caso de que dá. relacionamento abusivo que dá certo, é com boleto. Exato, é com os boletos. Você odeia ele, mas você paga. Exatamente. Pode colocar na tela, nós temos uma pergunta para o Dr. Cássio. Vamos ver quem ver. quer conversar com a gente. É o Lucas, uma pessoa que contribuiu durante um tempo, deixou de contribuir e não pretende mais contribuir, já que não será mais vantajoso para ela por conta da idade. Pode solicitar o ressarcimento dos valores contribuídos? Pode, doutor? Olha, Ih, Não. já senti um mistério aí no ar. Eu não acho sei. que tu perdeu. Acho que a olha, resposta é Lucas, ruim. Vamos ouvir. a resposta não é muito boa para você, não. Todas essas contribuições, elas são uma forma até de um tributo que você paga. Então, primeiro que certamente, no mínimo, já prescreveu a sua possibilidade de contribuir. Mas mais do que isso, é impossível você pedir esses dinheiros De volta. que você já contribuiu, muitas vezes porque a sua contribuição foi feita pela própria empresa, né? Você contribuiu, mas isso nem As chegou para pessoas você. também têm a noção, né, Cássio, de quando está pagando a previdência por obrigação, é que você está fazendo uma poupança. Exato. Quando, na verdade, você não está. Você está financiando o governo de maneira geral. Mas, assim, Exatamente. esse Exatamente. dinheiro está sendo gasto todo Na dia. verdade, você Ele não está tava financiando parado. a aposentadoria de outra outra pessoa. pessoa. E isso foi uma das principais mudanças e muito interessantes, que isso não se comenta tanto, porque as pessoas estão muito preocupadas no que vai acontecer comigo, mas e o sistema geral? E acho que aí está um dos, na minha opinião, pessoalmente, das grandes coisas que foram feitas. O sistema previdenciário anteriormente, ele era um sistema solidário. Isso quer dizer que quem está trabalhando hoje está pagando de quem já está aposentado. O sistema ele mudou para um sistema de capitalização. Portanto, você está pagando o que você vai receber lá no final. Sim, agora. Agora, e se sobrar dinheiro? Ótimo, o valor vai ser utilizado para o Brasil funcionar de uma forma ou de outra, para serviço público, enfim. Que não funciona nada. É. Tá bom. Tem mais uma pergunta na tela, pode colocar por gentileza. A Bia, as novas regras da Previdência se aplicam para todos os trabalhadores ou a partir de algum ano específico? Excelente a pergunta da Bia. Uma coisa que é muito importante dizer é que nós temos basicamente 3 tipos de possibilidades aqui. Primeiro, as pessoas que já têm um direito adquirido. Ela já está aposentada, fique tranquilo, isso não muda a sua vida praticamente. O que vai mudar são naquelas pensões, que aí vai ter aquilo lá que a gente já comentou, que vai ter algumas perícias a mais, mas isso não é da aposentadoria. São as pessoas agora que vocês ouviram dizer as regras de transição. São pessoas que estão aí de 2 a 3 anos, que estavam quase se aposentando. Falar, poxa, mas do dia para a noite mudou, então agora eu estava quase lá e poxa, Sim. já era? Não já era, não. Algumas pessoas, por isso que é muito importante avaliar certinho. Acho que o exemplo da Helena só reforça. E, poxa, até uma pessoa especializada nisso olhou lá e aquilo ali não é tão simples assim de entender, né? Mas então essas regras de transição vão se aplicar para essas pessoas e, por fim, as pessoas que estão começando a contribuir, aí sim, essas regras a partir a partir desse ano já estão em vigor, porque elas alteraram dispositivos constitucionais. Isso quer dizer que a nossa Constituição está alterada e vale para todo mundo. Perfeito. Excelente. Maravilha.
Acho que falamos bastante a respeito, nosso tempo é realmente curto, mas eu não poderia deixar vocês irem embora sem responder a nossa pergunta do dia. Exatamente. Queremos saber de vocês também. A Helena já é Não, vou guardar a da guarda Helena. A Helena vou Vamos guardar. para o Dr. Cássio. Vamos lá. A gente está perguntando para as pessoas, Cássio, o seguinte. Se você fosse um super-herói, qual poder você gostaria de ter? Da aposentadoria para todo mundo. Olha, Nossa senhora, isso é uma pergunta. Eu não falei que era Essa fácil, foi a mais né, Cássio? complexa. É a mais Vamos complexa, lá, né? responde aí. E aí? Qual Olha, seria? eu gostaria de ler a mente das pessoas. Como Gostaria. advogado, eu acho Eu acho que eu maravilhoso. ganharia muito dinheiro com isso. Exatamente, seria sensacional. Principalmente o do juiz. E só para aproveitar, juiz não vai mais aposentado de forma compulsória quando faz alguma coisa errada. Essa é uma das principais e maiores mudanças. Fez coisa errada, vai ter lá as coisas da magistratura, mas não é mais a super penalidade, né? Que era ficar ganhando os seus 20 mil por mês até o fim da vida. Ok, tudo bem. Tá aí ainda um veneninho rapidinho. Não Adorei. tem problema, mas isso é muito bom mesmo. Me diz, Helena, se você fosse uma super heroína, qual é o poder que você gostaria de ter? Maior igualdade para todos nós brasileiros, para todos nós no mundo, né? Porque eu acho que a desigualdade afeta muito a sociedade, afeta o país e essa balança muito Helena, desigual, eu ela é adorei o seu complicada. superpoder. Agora, Mas como Helena, agora qual você seria o voltaria seu ao passado, superpoder? não voltaria, Helena, pra refazer algumas cagadas. Fala a verdade. Aquela casa lá, Helena, você compraria? Não, olha, porque é uma sucessão de coisas, né? Aquela casa virou um elefante branco agora, depois você vai trocando, sabe? A Helena vai voltar ao passado. Helena do céu, que Não situação. tinha pensado nesse superpoder. Não? De voltar no passado pra gente refazer algumas coisas que não deram certo. Tinha tanta Ok, coisa que eu ia mudar, tudo bem. umas pessoas que eu ia excluir, umas coisas que eu não ia comprar. Eu queria, posso mudar? Quero voltar. Pode, você pode o que você quiser. Eu tô até suando de nervoso, Larissa. Gente, muito eu obrigado tô por vocês terem vindo Eu aqui, que tá? agradeço a oportunidade e espero que vocês tragam novamente esse tema, que é Claro. muito importante para as pessoas. Ótimo. A longevidade está aí, passar do 100 vai fazer parte da vida de todo mundo, verdade. então, para quem não pensou ainda, dá tempo de pensar. Dá tempo de Maravilha. pensar nesse Muito assunto. obrigado e até a Obrigada. próxima. E ó, viu? se você pensar e precisar de ajuda, já sabe onde procurar, tá? Vai aparecer aí o contato da Helena, é a Maria Helena, mas pra gente ela é Helena, tá? Helena, me ajuda! Ela vai te ajudar. Isso. Tem e-mail, tem o Instagram, tem também o contato telefônico pra você ligar ou também mandar o WhatsApp. E vai aparecer também os contatos do Dr. Cássio para você que está procurando um advogado para ajudar você com esse sistema burocrático, tá bom? Tem também o telefone, tem Instagram e tem o e-mail. Tira um print, para você que está assistindo, toda vez eu falo print, para você que está assistindo pelo aplicativo, tira uma foto, combinado? Todos os contatos na tela para você. Vamos para o intervalo, é bem rapidinho, voltamos já com o nosso RF com você.